treinamento da categoria Sub-7, agora ao lado aqui do Lúcio Camil. Trouxe seu filhão, Gabriel, né? Nós estamos acompanhando imagens dele aí, treinando, né, aqui no ginásio Pedrão. Gostaria que você falasse desse trabalho, Lúcio, que é realizado aqui com o professor Fábio Tur. E o Gabriel já pratica futsal há muito tempo ou começando agora? Não, o Gabriel começando agora, começou na escolinha com o Fábio lá no colégio onde ele estuda, no Carmo. E aí de lá veio o convite para participar aqui desse projeto da prefeitura, com essa garotada toda que está aqui fazendo esse treinamento que você filmou hoje aqui. Acho que é um projeto legal, disciplina bem a garotada e começa cedo, né? É o Sub-7, isso pode dar uma estrutura boa, uma base boa para quando eles chegarem numa idade mais para cima, 9 anos mais ou menos, e já está com futebol mais avançado, um pouquinho com mais base e podendo praticar um bom futebol para participar de algum torneio no futuro. Tá certo. E em relação à evolução, quanto tempo que ele já está aqui treinando no Sub-7? Sub-7 começou esse ano. Né? E aí já fica nítido? É nítida a diferença do time no posicionamento em quadra, respeitando a função tática que ele tem que exercer, que o professor coloca para ele. Não só ele, como todos os outros garotos, né? É nítido você ver a evolução de quando eles começaram, que era um bando de moleque correndo atrás de uma bola, e agora já se posicionando em quadra da maneira correta. E nesse clima de Copa do Mundo, a cidade recebendo a seleção, facilita, né? Acho que talvez ele que já deve... O pai, amanhã tem treino, é mais ou menos isso? Olha, se eu tiver que acordar ele, como eu tenho que acordar 2 vezes por semana para fazer natação, eu tenho que puxar da cama. Quando eu falo, filho, é futebol, ele já está no banheiro escovando o dente, se arrumando. É rapidinho, chega aqui, não atrasa nunca. Tá certo, investindo, quem sabe aposentadoria no futuro? Olha, quem sabe, né? Acho que tem que treinar bastante ainda. Mas enfim, o caminho é esse, né? O caminho é esse. Agora aqui ao lado do Tony Carvalho, né? Pai do Gabriel Carvalho, goleirão, né? Isso. E aqui no Sub-7, realizando esse treinamento, gostaria que você falasse desse trabalho que está acontecendo aqui no ginásio Pedrão com o professor Fábio Tur, Tony. E além de pai, o Tony também é um incentivador aí do esporte da nossa cidade, está lá sempre divulgando no seu blog. Gostaria que você falasse desse trabalho que está acontecendo aqui. O trabalho é fundamental, Rodrigo. Começou aproximadamente há 4 meses. Uma base com crianças de 5, 6, 7, tem alguns garotinhos com 8 anos. É fundamental para ter uma estrutura para as próximas competições, que é o Sub-9, 11. E é o ideal para colocar eles para começar a competir. Inclusive tem um torneio agora, um campeonato no segundo semestre, que há a possibilidade deles disputarem, um campeonato a nível estadual, onde tem o Fluminense e tem outras equipes. E eu, no domingo agora, eu estive assistindo uma partida entre 2 clubes que vão disputar esse campeonato no segundo semestre. E o nosso time está com um nível assim, muito, muito alto em relação às outras equipes. Então é fundamental, se a gente conseguir colocar essas crianças para disputarem um torneio agora, certamente para o ano que vem nós vamos ter uma base do 9 muito melhor, uma base assim, mais consistente. E para a criançada, né, até mesmo para a cidade, é algo assim super valoroso. E o Gabriel? O Gabriel pratica futsal, começou há pouco tempo ou sempre gostou do futebol? Fala um pouquinho aí do seu filhão aí no gol. O Gabriel, ele começou no futsal esse ano, praticamente. Ano passado ele participava de escolinha, aí esse ano, no começo do ano, ele começou a disputar o campeonato municipal pelo articular. Aí fazendo a escolinha também aqui da Ismel, foi onde o professor chamou ele para poder compor essa equipe. É uma equipe já que está trabalhando já esse período que eu te falei. Aí o professor, né, viu nele a habilidade para ser goleiro e ele vestiu a camisa e agora está... Aí infelizmente por o pai, né, a gente queria que o filho fosse atacante, mas hoje eu entendo que ele é melhor no gol do que na linha. Então, nada melhor do que a visão do professor para saber o dom. Isso aí, exatamente, porque todo mundo quer ser o Neymar. É verdade. Né? Mas voltando um pouquinho, pode ser um Júlio César da vida, enfim. Exatamente, e a gente acompanha mais você na arquibancada ali também, ó. Já tem um outro filhão ali também, daqui a pouco vai estar no futsal também. Ele ali já faz a base, a gente fala para ele fazer a base, ele já ajoelha ali e pega a bola. É espoleta pura, o Mateuzinho. Tá certo, Tony, parabéns aí por você ser incentivador do esporte da nossa cidade. Eu agradeço, e eu sei também que é uma deficiência
que nós temos em relação à divulgação. O trabalho é extremamente difícil, você sabe muito melhor do que eu. É extremamente difícil porque tem muita competição. Esse final de semana, por exemplo, eu consegui contar assim, umas 10 ou 12 partidas de times de Teresópolis que teve nesse final de semana, considerando basquete, futebol americano. Se não me engano, teve um jogo agora nesse final de semana. E o futsal mesmo, Teresópolis, teve 5 jogos. O futsal do Comari também teve mais 5 jogos. Então é extremamente difícil. Há uma certa... Eu particularmente, essa semana não consegui publicar os resultados porque no final do jogo, no lugar que teve lugar não tinha placar, eu não consegui acompanhar. E o árbitro simplesmente falou que não sabia o resultado dos jogos, não podia me passar naquele momento. Então a gente não consegue, não tem um apoio. Você não tem, por exemplo, uma pessoa responsável por cuidar. E o meu trabalho é um trabalho amador. Eu faço o trabalho sozinho, não tem apoio nenhum. E a gente tenta trazer informação, mas é complicado. Mas não vamos desistir não, vamos batalhar com isso daí. É mais ou menos por aí mesmo, você tem toda a razão. É muito complicado, às vezes a gente quer divulgar, quer mostrar, falar do esporte da nossa cidade, mas bate em vários obstáculos aí. Mas bem-vindo ao time, é mais ou menos por aí, não podemos desistir. Estamos certo, tamo junto, cara. Agora estamos aqui ao lado do professor Fábio Tur. Estava no comando técnico aí da equipe do Sub-9 de Teresópolis, disputando o campeonato da Rio Futsal e agora fazendo esse trabalho aqui, visando, obviamente, o futuro do futsal de Teresópolis em relação às categorias superiores. E até o próprio Sub-7, porque vem campeonato aí no segundo semestre, a previsão é que a equipe participe. Fábio, faça um resumo para a gente dessa sua saída do Sub-9 e essa vinda para os treinamentos assim do Sub-7. E segundo os pais, no bate-papo que nós estamos tendo aqui, tivemos, né? A evolução já está evidente aí em relação a essa categoria. Mais uma vez gostaria de agradecer a cobertura de vocês aí, dando apoio ao esporte. Na realidade, Rodrigo, quando me convidaram para treinar o Sub-9, a gente com a experiência que tem, né, sabe que para você disputar uma competição, ainda mais na modalidade de livre, onde pode jogar jogadores federados, que o nível técnico e tático das equipes é maior, haveria a necessidade de já fazer um trabalho como esse que está sendo feito no Sub-7 para forjar jogadores para o ano subsequente. Isso as equipes que têm um bom trabalho desenvolvido no futsal, como Fluminense, Vasco, o próprio Maran, eles já têm essas equipes de Sub-7. Então, uma das exigências que eu fiz para assumir o Sub-9 era uma equipe de 7. Então, acabou que eu, no início, comecei com 9 e com 7. Então eu estava acumulando 2 funções. E houve algumas divergências da minha maneira de trabalhar com relação aos pais de alguns alunos, achando que acho que eu sou muito exigente, mas eu tenho uma linha de trabalho, eu acho que em qualquer coisa que a pessoa faça na vida, é questão de educação básica, de disciplina, ter concentração, disciplina, saber ouvir, isso. Antes de pensar em futsal, eu acho que isso eu vou cobrar sempre. Então hoje a gente tem aqui o Sub-7. A primeira coisa que eu acho que um atleta deve ter, né, que o próprio Ricardo Luciana falava, um dos grandes professores, infelizmente não está mais presente com a gente, que é a filosofia de jogo. O cara pode ser muito bom, mas se ele não tiver disciplina, comprometimento, espírito de grupo, né, deixa muito a desejar. Então, a primeira função minha aqui, eu acho, até como educador, é pontualidade no treino, disciplina, saber se concentrar, né? Então, nesse ponto, eu sou, assim, exigência, que são hábitos e atitudes que a gente tem que ter em qualquer lugar, no treino de futsal, na escola, na igreja, na família, né? E a criança ou o indivíduo que consegue isso, ele vai se concentrar, ele vai prestar atenção, vai assimilar, vai aprender. Na escola, como eu falei, aqui no futsal, em tudo na vida. Então a gente já está aí, como eu estava acumulando as 2 categorias, eu fiquei só com a 7, a gente já está fazendo um trabalho, fizemos uma peneira no meados de fevereiro, dessa peneira nós selecionamos alguns jogadores, estamos trabalhando, né? E a gente já está tendo uma evolução. Principalmente, como eu falei para vocês,
na parte de comportamento, atitude no treino, eles já são disciplinados, chegam no horário, a gente não precisa se indispor em ficar cobrando determinadas coisas, porque eles já estão se adaptando, já estão se adequando. E como consequência disso, é natural, com o treinamento e com a disciplina, eles irem evoluindo. Então, assim, a gente nota a olhos nus mesmo que está tendo uma evolução técnica e tática muito grande da equipe, mas principalmente a parte comportamental. Como a gente está acompanhando mais agora dos pais aqui do Sub-7, que, como você citou, Fábio, são importantíssimos, né? Importantíssimos nessa disciplina de chegar no horário, fazem parte também desse conjunto todo que você coloca em quadra, não é isso? Com certeza, o Rodrigo. Eu já milito nesse ramo de futsal, já vou fazer uns 22 anos, né? Desde que eu me fiz estágio na faculdade até hoje. Então, eu já tive experiências positivas e negativas, tanto a nível de comportamento, de relacionamento e em nível de resultado. Então, os maiores resultados que eu tive, né, fui campeão carioca, já cheguei até em terceiro em brasileiro, né, tive atletas que passaram por mim, que já alcançaram até a seleção brasileira sub-23, que foi campeão mundial, né? Então a gente pode perceber que aonde tem a disciplina, o trabalho de grupo, a socialização, o grupo que fechou a camisa ali, né, a gente vê que o resultado flui. E às vezes um elenco até mais promissor, falando na parte técnica, não vai tão à frente porque não consegue fechar o aspecto do grupo, o aspecto de disciplina, de todo mundo, né, tá remando para o mesmo lugar. Tá certo, Fábio, para encerrar aqui com você, e em relação ao time Sub-7, gostaria que você falasse, quem estiver em casa, a mãe que está assistindo, o pai, tem lá o seu filho 6 anos, 5, 6 anos, 7 anos, pode vir aqui fazer um teste. E emendando já a segunda pergunta, a sua expectativa para esse campeonato que a equipe provavelmente irá participar da Rio Futsal. Bom, Rodrigo, aqui é um trabalho voltado para a equipe de competição. É claro que a gente respeita as limitações da idade, né, até onde pode chegar. Não é um time profissional, mas são garotos que nem, por exemplo, tem garotos aqui de 7 anos, mas já tem uma vivência de 2 anos de escolinha. Então, quem quiser pode vir aqui fazer uma aula, um treino. E se a gente vê que tem condições técnicas e táticas de ficar aqui com o nosso grupo, vai continuar. Caso não, a gente tem a escolinha que tem aqui da Ismel, tem várias escolinhas aí na cidade, a gente encaminha para uma escolinha, ele pode treinar e no futuro possa vir aqui. Com relação à competição do Sub-7, né, tanto a categoria 7, 9, 11, até a 17 que disputa, né, aqui que acontece? Todo ano a prefeitura, desde 2008 para cá, vem disputando a Rio Futsal. Então, e para disputar você tem despesa de arbitragem, transporte, a equipe de treinamento, inscrição, aquela coisa toda. Então, a secretaria sempre depende do subsídio da prefeitura. Então, pelo que 6 e 6 meses que vem essa subvenção. Então, está esperando se vier essa subvenção como vem vindo naturalmente. Tem um projeto, uma ideia da gente também esse ano, no segundo semestre, entrar com o Sub-7. Mas caso que não entre, o trabalho está sendo feito, a semente aí está plantada e eu acho que a gente pode colher bons resultados. Um exemplo disso, né, 2 jogadores que se destacaram em nível nacional de Teresópolis, que é o Léo e o Vinícius, mais conhecido como Sacha, tanto um quanto o outro, eles iniciaram comigo o Léo era da minha escolinha, que eu encaminhei para o Comari, e quando eu comecei um trabalho lá no Comari em 96, a gente fez um processo seletivo, convidamos o Sacha, que é o Vinícius, também começou com a gente lá. Então a gente vê, isso é um trabalho, né, a longo prazo. Né? Ano passado, ou esse ano, se não me falha a memória, tem um garoto chamado Lucas Borja, que joga no Flamengo hoje, acho que ele foi até campeão de um torneio na Europa. Esse garoto começou comigo numa escolinha de escola lá no Senf, numa quadra 7x12, que começou dali e hoje é um garoto que está disputando até campeonato internacional por um clube de camisa que é o Flamengo. Então a gente tem que investir para colher lá na frente. Acho que a pirâmide, né, a base, que é o importante. Não adianta começar uma pirâmide da ponta, tem que começar da base com as crianças, com a escolinha, né, a parte educacional, e daí
é natural os resultados, né? Por exemplo, hoje o Fluminense, que é uma grande referência no futsal, e o Vasco, ele já tem até a categoria de sub-6. Claro que isso a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não queimar etapas, respeitando os limites deles, a cobrança, desenvolvendo principalmente a parte de coordenação motora e, associada a isso, os fundamentos técnicos do futsal.